Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver as civilizações astecas e incas. Na aula passada, nós vimos a civilização maia. Então, nós vamos começar a nossa aula falando dos astecas. Os astecas faziam parte de um imenso império, de que começaram a se desenvolver e havia mais de 100 anos antes da chegada dos espanhóis. Os astecas, ou mexicas, estabeleceram-se no Vale do México por volta de 1.300 anos e conquistaram diversos povos de origem maia, para se estabelecerem como povo hegemônico na Mesoamérica. A organização social e econômica. A sociedade asteca era hierarquizada a partir do Tlatoani, aquele que manda. Tlatoani significa aquele que manda, que além de ser chefe político supremo, era considerado um deus vivo. Abaixo dele estavam os Pipiltim, uma aristocracia formada por sacerdotes, altos funcionários e chefes militares. Depois vinham os artesãos e os comerciantes. Por último vinham as pessoas escravizadas, que podiam ser prisioneiras de guerra ou condenados pelo direito comum. A monarquia era seletiva. Tlatoani tinha poderes ilimitados entre suas funções de organizar a produção e estocar alimentos para serem redistribuídos nas épocas de fome, entre safra ou calamidades climáticas. Aqui nós temos a pirâmide social asteca, né? O topo da pirâmide, a nobreza, que eram os chefes militares, altos funcionários públicos e os religiosos. Abaixo tinham os negociantes de mercadorias, os únicos com permissão para viajar em expedições comerciais. Abaixo os artesãos, os camponeses e na base da pirâmide eram os escravos, prisioneiros de guerra ou devedores. A classe mais baixa da sociedade astecas eram os escravos. Aqui são as construções astecas. Nós vimos isso na civilização maia, né? Essas construções, o templo, né? As escadarias para subir no topo, né? Bem parecida. As construções são bem parecidas. Na produção, grande parte da população se organizava em aldeias comunais e trabalhava coletivamente nas terras. A economia asteca baseava-se na agricultura. Os principais produtos cultivados eram milho, feijão, baunilha, pimenta, tomate, cacau e diversas espécies de algodão. Os astecas, assim como alguns dos povos mesoamericanos que habitaram a região anteriormente, para produzir grande parte de seus alimentos, utilizavam as chinampas, um tipo de jardim flutuante que ficava sobre os lagos. Chinampas, lama, terra e vegetação, irrigado pelo próprio lago. Nós vamos ver mais à frente uma foto das chinampas. Cultura e religião asteca. Eles tinham 2 calendários, o solar com 18 meses e 20 dias, aos quais
eram acrescentados 5 dias, e o lunar, no qual se baseava a vida religiosa e a astrologia deles. A arquitetura asteca era bastante desenvolvida. Nós vimos isso na figura anterior. Os astecas também se destacavam na escultura e na pintura, cujas produções costumavam contemplar aspectos políticos e religiosos. A religião estava muito presente na vida cotidiana desse povo. A maioria das atividades realizadas por eles era associada a um deus protetor. Aqui são as chinampas. Vocês estão vendo? É um lago, né? E é terra, né? Barro. E ela fica flutuante porque umedece a terra, né? E eles plantam aqui, ó. Tá vendo? Eles fazem a plantação toda em cima dessas chinampas. Então, o próprio lago vai umedecendo a terra e fazendo com que a plantação fique bonita e cresça. Isso é uma chinampa. Tudo se organizava em ciclos, pois acreditavam que tudo o que era vivo um dia morreria, e o que estava morto um dia renasceria. Entre os principais rituais religiosos estavam os cerimoniais de morte. Neles, prisioneiros de guerra eram destinados aos sacrifícios, pois os astecas acreditavam que os deuses deveriam ser alimentados com sangue. Então eles pegavam esses prisioneiros de guerra, né, que muitos quando perdiam a guerra se tornavam prisioneiros. Então eles pegavam essas pessoas que vocês viram que é a classe mais baixa, é a base da pirâmide, eles pegavam essas pessoas para fazer o ritual deles, né, porque eles acreditavam que os deuses precisavam se alimentar de sangue. Então eram essas pessoas que eram sacrificadas. Bom, nós vamos ver a civilização Inca. O Império Inca existiu na América Andina entre 1200 até o fim do século XV. Sua extinção se deu com a chegada dos desbravadores europeus às terras do Império e com a morte do imperador. O Império incluía regiões desde o extremo norte da América do Sul, como Equador e o sul da Colômbia, Peru e Bolívia, até o noroeste da Argentina e o norte do Chile. Esta parte da América é conhecida por abranger a Cordilheira dos Andes. Os países que atualmente fazem parte da América Andina são Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. A capital do Império se chama Cusco. Cusco, cujo nome em Quichua significa o umbigo do mundo. O Império Inca era constituído por diversas nações e mais de 700 idiomas. Isso mesmo, pessoal, 700 idiomas. Tendo o Quichua como língua oficial. A divisão social dos Incas. Aqui é a pirâmide social Inca, né? Como sempre, no topo da pirâmide, o imperador. E na base da pirâmide, os escravos, né? Então, aqui nós temos o imperador, os governadores e nobres, sacerdotes, chefes tribais, altos funcionários, o povo e embaixo os escravos. Essa é a pirâmide social Inca.
O governo era hierarquizado e centralizado. Seu líder era denominado Inca e reconhecido como Filho do Sol, a divindade mais importante para aquele povo. Assim, o Inca era considerado um deus encarnado. Para assessorá-lo, eram nomeados nobres e sacerdotes, pertencentes à família do Inca, os quais ficavam responsáveis pela administração das várias regiões do império. Esses nobres eram educados em escolas especiais. Outros nobres do Império Inca eram os chamados curacas. Essa nobreza era composta de líderes locais, geralmente descendentes de aliados e assessores dos antigos imperadores. Entre os curacas e o Inca havia uma relação de fidelidade, ou seja, de confiança, representada pelo envio de filhos do curaca ao imperador. Os filhos, homens, eram enviados à capital para aprender a língua quichua, a religião oficial e os costumes do império. Já as mulheres eram enviadas como esposas secundárias do imperador. Por fim, havia os camponeses. Eles recebiam do império as terras que deveriam cultivar para sua subsistência, entregando parte da produção aos curacas e ao imperador. Além disso, os camponeses executavam trabalhos públicos obrigatórios. Essa foto aqui eu vou deixar para falar desse lugar lindo, mas lá no finalzinho eu volto a foto para explicar. Machu Picchu. Bom, vamos voltar, vamos deixar nela aqui. Sistema de produção Inca. O sistema de produção no Império Inca era bem estruturado e definido. A economia era essencialmente agrícola. Os Incas são famosos pelas técnicas de plantio em terrenos não planos e pelo sistema de irrigação de terras. Os Incas não tinham moeda. O comércio estava baseado na troca de artefatos e alimentos. Lembra como que nós vimos isso uma vez lá na sala? Que eles viviam de troca, né? Existiam as feiras e eles trocavam os produtos. Então, esse comércio era fortemente controlado pelo governo. Cultuavam a natureza e realizavam sacrifícios, tanto com animais como com humanos. Nós vimos isso agora. E esse sacrifício também era os escravos. Devido à adoração ao sol, os incas ergueram templos suntuosos, como Machu Picchu. Machu Picchu significa velha montanha e foi um dos principais centros do Império Inca, conhecida como a cidade perdida dos Incas. Atualmente é uma cidade peruana. Os Incas são conhecidos pelo desenvolvimento artístico, principalmente na escultura e na cerâmica. Além disso, eram especialistas em ourivesaria, apesar de desconhecerem o ferro. Sabiam derreter ouro, prata e cobre. Machu Picchu fica no Peru e tem uma história e misticismo peruano. No topo da montanha tinha uma pedra. Aliás, uma não, várias pedras, que graças a um moderno sistema de encaixes, sem o uso de cimento ou argamassa, deram origem a uma cidade surpreendente, erguida por uma civilização secular.
Machu Picchu foi tombado como Patrimônio da Humanidade pela Unesco e eleito uma das 7 maravilhas do mundo. Guarda tesouros históricos culturais de valor inestimável. É chamada Cidade Perdida dos Incas. Olha que linda essa construção, gente. Ela não tem cimento, ela não tem argamassa, ela não tem nada. Ela só é um encaixe de pedra sobre pedra, né? E o mais interessante, que foi feito pelos escravos, né? É muito linda essa paisagem. Bom, aqui nós temos os exercícios, né? Eu passei 2 perguntinhas para vocês fora do livro, que é o número 1 e o número 2. E também as páginas 33 e 37 do livro. Bom, essa aula do Astecas e Incas, ela não entra no portfólio do primeiro bimestre. Se ainda estivermos de isolamento social até a avaliação do segundo bimestre, essa aula começa já no segundo bimestre para o portfólio. Vou repetir mais uma vez, essa aula não entra no portfólio do primeiro bimestre, ok? Vocês continuem copiando toda a parte escrita, né, os slides escritos no caderno, botando o título, aula Astecas e Incas, vão copiando, porque vocês vão ganhar pontuação depois quando eu der visto no caderno, ok? E lembrando, não entra no portfólio que vocês estão fazendo essa aula, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail, mas é mais fácil e mais rápido eu responder vocês pelo WhatsApp, ok? Beijinho!